Fala comigo, Cast FC, torcedor rubro-negro. Neste sábado, dia 26 de abril, é dia de Sport Fortaleza, duelo de leões. O Leão da Ilha contra o Leão do PC. Ambos vivendo momentos turbulentos, né? Principalmente o Sport, né, que está ali na lanterna da Série A, ainda não venceu. Tem alguns retornos, tem desfalque. Tudo sobre essa partida a gente vai falar aqui neste vídeo. Você não sai desse vídeo, mas você não vai ver. O seu passaporte para esse conteúdo é o seu like, a sua curtida. Quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais o YouTube vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Então, dá essa moral pra gente, deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho e seja membro. A partir de R$ 4,99 você apoia o nosso canal financeiramente. Temos parceiros, temos patrocinadores, mas a tua colaboração é fundamental para o nosso crescimento e vamos ao que interessa. Duelo nordestino. Duelo que recentemente decidiu até a Copa do Nordeste. E duelo de duas equipes que não vêm bem na competição, né? Passadas 5 rodadas, o Sport soma apenas 1 ponto, né? Empatou na estreia contra o São Paulo e depois perdeu para São Paulo, Vasco, Bragantino e Corinthians. Fortaleza, por sua vez, tem apenas uma vitória, né? Empatou 2 jogos e perdeu 2. Dito isso, pressão de ambos os lados. O Sport tem um técnico que está extremamente pressionado, que é o Pepa, e do lado do Fortaleza, um pouco menos de pressão, mas ainda assim um incômodo ali com a fase da equipe, né? E o Vojvoda, a gente sabe que em uma fase de clube, o treinador sempre está na berlinda. Então o Vojvoda, apesar de ser amplamente respaldado e ser um dos maiores treinadores, ou o maior da história do Fortaleza, tem ali, está recebendo uma certa quantidade de críticas, né? Mas o jogo desse sábado pode ser bom para um lado e ruim para o outro, pode ser ruim para os dois, caso de empate, mas alguém a tendência é que um dos dois alivie a sua pressão neste sábado. E para essa partida, a gente preparou aqui as prováveis escalações das equipes. Pelo lado do Sport, o técnico Pepa vai ter o retorno do Igor Cariús. Ele que vem de algumas ausências aí, né? Estava tratando de uma lesão. O Matheus Alexandre vai voltar também, mas é pouquíssimo provável que ele seja titular. Então a tendência é que o Pepa lance algo parecido com este time aí que está na sua tela. Kaique França no gol, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús. O meio campo tem Zé Lucas, porque o Rivera está suspenso, Duqueiroz, e ele treinou durante essa semana com o Fabrício Domingues. Mas pode ser que ele não utilize, né? Porque o Sérgio Oliveira voltou a sentir um incômodo na coxa. Então, possivelmente, o Domingues vai ser utilizado, ou até mesmo o Atencio. E aí, mais na frente, Lucas Lima, Barleta e paciência, né? O Pablo também está fora de combate. Então, este é o possível ou provável 11 inicial. Se a gente não gabaritar, pelo menos essa é a estrutura da equipe, é a base da equipe que o técnico Pepa tende a levar a campo neste sábado. Momento complicado, né, do Sport. Tem alguns retornos, tem algumas ausências. A equipe que até então tem um pior aproveitamento do campeonato e vai precisar muito do apoio da torcida nesse sábado. Claro que o Sport vai precisar jogar bola, mas o apoio da torcida vai ser fundamental para uma vitória diante do Fortaleza. Sport e Fortaleza que inclusive já se enfrentaram esse ano pela Copa do Nordeste. Vitória do Leão do PC, da equipe cearense. E falando no Leão do PC, o técnico Juan Pablo Vojvoda tende a levar um time parecido com este aqui, ó. João Ricardo, Tinga, Kusevich, Tite e Diogo Barbosa. Paul Fernandes, Martins, Caleb, Marinho, Alanzinho e Lucheiro. Este pode ser o time do técnico Juan Pablo Vojvoda. É mais difícil prever a escalação do Fortaleza porque disputa várias competições ao mesmo tempo. Então fica muito difícil. Por exemplo, no meio de semana teve Libertadores. Empatou fora de casa, veio no voo direto para o Recife. Treinou no CT do Náutico. Aliás, treinou no Estádio dos Aflitos hoje, diga-se de passagem. O Fortaleza. Na terça-feira já tem o Retrô pela Copa do Brasil. E apesar dos 2 jogos serem no Recife, eles vão voltar para Fortaleza e depois vem para o Recife novamente. Mas assim, é uma equipe que está no meio de uma verdadeira maratona de jogos. Então,
A gente pode acertar tudo na escalação, como também pode não acertar nada. Tudo vai depender do desgaste físico da equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda, que está ali um pouco pressionado. O começo de campeonato do Fortaleza não é bom, mas ainda assim tem muito jogo pela frente, tem muito campeonato. O Vojvoda já passou por situações parecidas, né? Acredito que no campeonato de 2023, se eu não me engano, se não me falha a memória, ou foi 22, ele virou o turno como lanterna e ainda assim conseguiu classificar o Fortaleza para a Copa Sul-Americana. Então, já está habituado ali, já não tem muitas surpresas com esse tipo de situação, o técnico histórico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Vamos falar dela. Arbitragem. Matheus Delgado Candansan, de São Paulo, vai ser auxiliado por Alex Eng Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro é o Denis da Silva Ribeiro Serafim. E o VAR é o Rodolfo Toschi Marques. Para quem não lembra, o Rodolfo Toschi Marques foi o árbitro da final do Campeonato Pernambucano de 2021 entre Náutico e Sport, que ele mandou um pênalti do Náutico voltar porque o Maílson tinha tirado os 2 pés da linha e o Náutico acabou sendo campeão. Naquela ocasião, Rodolfo Toschi Marques estará no VAR desta partida entre Sport e Fortaleza. Além desse jogo, tem a rodada cheia, tá? No sábado e no domingo, já que no meio de semana tem Copa do Brasil. Inter e Juventude, Mirassol e Atlético Mineiro, Ceará e São Paulo, Sport e Fortaleza e Botafogo e Fluminense. Todos esses jogos no sábado. No domingo tem o duelo das maiores torcidas do Brasil, né? Flamengo e Corinthians, Vitória e Grêmio, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama e Santos e Bragantino. Estes são os jogos da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vale lembrar que, assim, pode ser meio óbvio, mas eu vou lembrar vocês que estaremos na Ilha do Retiro. Pré-jogo, narração e pós, diretamente do palco do duelo entre Sport e Fortaleza. Tinha um acordo aí de não ter torcida visitante, aí depois o Fortaleza requereu ali os bilhetes para sua torcida, enfim, gerou meio que um mal-estar ali, mas tá dentro infelizmente tá dentro da normalidade do futebol. Antes de eu ir embora, fala Bet Nacional. Bet dos brasileiros, do jogo responsável, Bet do Cash FC, pode ser a sua bet também. Tem link na descrição desse vídeo. Clica nele, faz o cadastro, põe o código CashFC e profetiza. E joga à vontade. Lembrando que é para maiores de 18 anos e você tem que jogar com muita responsabilidade. Fala também da Unibra, o melhor centro universitário do Nordeste, está de portas e inscrições abertas para o vestibular 2025.2. Escaneia esse QR Code ou clica no outro link na descrição desse vídeo. Estude no melhor centro universitário do Nordeste, segundo o MEC, cresça profissionalmente. Este é o lugar. E se você ficou nesse vídeo até agora e não deixou o seu like, faz isso não, pai. Dá essa moral pra gente. Deixa a tua curtida, deixa o teu joinha, se inscreve, ativa o sininho, seja membro. E fica colado na gente aqui nesse final de semana, tá? Sábado, Sport Fortaleza, pré-jogo, narração e pós. E no domingo, Santa Cruz e Horizonte, pré-jogo, narração e pós. Fechado? Contando com você, viu? Vamos embora. Fala comigo, CashFC. Tchau, tchau.